1 Samuel, capítulo 17, do verso 41 até o verso 47. Quero convidar a igreja para uma leitura responsiva desse texto, que está na página 269 do Antigo Testamento. Leitura responsiva. Diz assim a palavra do Senhor, leamos. Leitura responsiva. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Juntos o verso 47. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém. Vamos orar. Deus de amor, fale ao nosso coração, ilumina a nossa mente, abra o nosso entendimento, para que possamos absorver da Tua palavra, para que ela entre, Deus, nos nossos corações e fique ali, sempre, Deus, guardada, para que quando necessário, nós possamos utilizá-la diante das inúmeras adversidades que às vezes nos aparecem. Oramos pedindo a Tua iluminação, no nome de Jesus. Amém. Essa semana e na semana que se passou, o que nós mais ouvimos é: desembarcou mais uma delegação, desembarcou mais uma delegação. Está desembarcando todo mundo, literalmente, aqui no Rio de Janeiro, até cavalo. Ontem foi o dia dos cavalos, eu assisti, e assim, tratamento VIP, tem competidor até com ciúmes, porque cavalo recebe massagem, e não tem isso no cardápio do competidor. Então, nós temos acompanhado esse fato inédito para a nossa cidade, onde tantas pessoas, de tantas partes, até a equipe de refugiados, uma novidade nessas Olimpíadas. E quando nós observamos esse desembarque, e é claro que não dá para a gente imaginar cada atleta, cada pessoa, mas certamente eles têm, nesse desembarque, dentro do coração, uma expectativa muito grande. E a expectativa acontece porque na história de cada um deles, existe toda uma projeção, algo que começou lá atrás e começou a ser projetado. Exercícios exaustivos, lutas, disputas, momentos em que eles pensaram em desistir, obstáculos para superarem, e eles trazem tudo isso e se desembarcam aqui no Rio de Janeiro, na expectativa de levar daqui, pelo menos, uma medalha. Se for de ouro, melhor ainda. Mas além dos cavalos, o que geralmente desembarca numa Olimpíada, um outro animal, é a zebra. A zebra vem. Eu estava lendo alguma coisa sobre isso, as zebras das Olimpíadas, e já aconteceram algumas, e certamente nessa também. O indivíduo que desembarca na certeza de que vai levar o ouro, e de repente pode perder por alguém que tem muito menos condições do que ele. Não é verdade? E quando nós olhamos para esse texto também é um texto que surpreende, porque existe algo acontecendo aqui, onde um soldado tem todas as condições para vencer a guerra,
E um menino despreparado ousa enfrentar esse soldado poderoso, esse soldado preparado. Nós precisamos entender com cuidado o que está em volta desse texto. Assim como um atleta tem uma história em volta dele, esse texto tem uma história também em volta dele. E o que nos chama a atenção é que Saul é rei de Israel. Só que Deus entendeu que o tempo de Saul havia terminado e Davi agora seria o novo rei. Futuramente, Davi iria ser ungido como rei. E Deus então diz para o profeta Samuel: Samuel, eu quero que você unja Davi como rei. E Samuel não entende o plano de Deus e diz para Deus: mas Deus, o rei é Saul. Se eu for ungir Davi como rei, Saul vai me matar. E Deus falou: não se preocupe, faça um momento de adoração, um sacrifício. Nesse sacrifício você convida o Jessé, a família dele, os filhos dele, e quando todos estiverem ali naquele momento com você, eu vou dizer qual dos filhos de Jessé é para você ungir. E aí então entra um, entra outro, entra o terceiro, até que entra Davi. Quando entra Davi, Deus diz para o profeta: esse é o que deve ser ungido. E então o profeta Samuel unge Davi como rei. Davi ainda não toma posse, mas já o unge como rei. Diz o texto bíblico no capítulo 16 que o Espírito de Deus deixa Saul e passa então e é derramado sobre Davi. Davi então recebe o Espírito do Senhor. E é interessante que às vezes você pode ler o texto e dizer: mas como é isso? O Espírito sai de um, vai para o outro? Não, é o Espírito que dava para o indivíduo a autoridade para reinar sobre o povo. Diz o texto que Saul fica inquieto depois que o Espírito de Deus o deixa. Ele fica com um espírito maligno, enviado por Deus. E só uma coisa acalmava Saul: o quê? Harpa. E aí então o rei manda procurar alguém para tocar para ele. E quem o rei encontra? Davi. Davi era um indivíduo com muitas habilidades. Ele era pastor, cuidava do rebanho do pai, então precisava ser um indivíduo preparado, forte. Por quê? Não, mas cuidar de ovelha precisa ser forte? Não, para cuidar da ovelha não, mas para enfrentar o leão e o urso sim, para proteger a ovelha. Então Davi era um indivíduo preparado, Davi era um indivíduo que tinha uma boa mira. As crianças, naquela época em Israel, elas brincavam muito de tiro ao alvo. É verdade, eles tinham o bordão. Quando a Bíblia fala do bordão, um pedaço de pau, era utilizado para o pastor de ovelhas acertar no focinho do lobo, ou do leão, ou do urso, quando ele vinha atacar a ovelha. Mas o pastor só tinha um bordão, ele não tinha vários, ele tinha um. Então ele tinha que ser preciso no tiro, ele tinha que ser preciso no ataque. Por isso que as crianças treinavam muito, porque quando eles viravam adolescentes e jovens e tinham que ir para o campo para proteger as ovelhas, eles precisavam ter uma mira muito precisa. E Davi era um pastor de ovelhas, ele tinha uma mira muito precisa. Tocava harpa, tinha uma mira muito precisa. Tanto no capítulo 16 como no 17 vai dizer que Davi era um homem bonito, um homem formoso, de boa aparência, cabelo ruivo, sonho de toda menina. Imagina, homem forte, toca instrumento, não é? Bonito. E Davi, então, nessas condições, está ali na sua casa e existe um momento de conflito entre duas nações, a Filístia e Israel, os filisteus e os israelitas. E os exércitos se encontraram. Está tudo isso narrado no capítulo 17. Os exércitos se encontram. Uma das formas de guerra naquela época, para ser menos sangrenta, era você separar o melhor soldado de um lado, o melhor soldado do outro, os dois se enfrentavam, e assim aquele que vencesse, o perdedor tinha que toda a nação agora adorar ao Deus da nação vencedora. Então, na verdade, o duelo aqui é um duelo onde você tem figuras divinas em jogo. Você tem o Deus de Israel e você tem os deuses dos filisteus. Esse é o centro da tensão. Essa era a briga, né? Era pelo culto ao Deus verdadeiro. E quando você está ali, o exército de Israel de um lado, o exército dos filisteus do outro lado, os filisteus têm um soldado. O nome dele é Golias, indivíduo pequeno, quase 3 metros de altura, forte. O texto descreve que ele estava totalmente equipado com o que tinha de melhor para aquela época. E vai falar no capítulo 17 que
versículos 8 a 11, que Golias começa a provocar Israel. Golias começa a dizer: cadê? Não tem homem para me encarar aí não? E o texto diz que todo Israel ficou apavorado de medo do gigante. Também, quando aconteciam esses duelos, geralmente a pessoa que ia para o combate era o rei. Era o rei. Porque o rei naquela época, ele tinha muitas habilidades para enfrentar uma guerra. Então, geralmente era o indivíduo mais preparado. E o texto nos informa que o rei estava morrendo de medo. Meu amigo, se o rei não quer enfrentar, o que eu vou fazer aqui? Então, é muito claro no texto que havia um pavor generalizado. Só que o pai de Davi, como todo pai e mãe, pressente que alguma coisa não está legal, o pai de Davi inventa de levar comida para os filhos. Tem 3 filhos dele nessa guerra. E ele fala para Davi: Davi, vai lá levar uma farinha de trigo, aqui um trigo torrado e uns pães para os seus irmãos. E o texto diz: e veja se eles estão passando bem. O pai estava preocupado. E aí Davi pega o alimento e leva. Chega lá, vê aquela multidão. O texto nos informa que no momento que ele chega, o exército está se preparando para o combate. Existe uma euforia no exército. Davi olha aquilo, o que está acontecendo? E aí quando ele chega e percebe essa euforia, ele ouve Golias falando: cadê? Ninguém vai me encarar não? Não tem homem aí não? Está até aí, gente. É claro que não nessa linguagem. Essa linguagem é atualizada para o século 21. E enquanto Golias provoca, o texto repete, no capítulo 17, versículo 24, todos os israelitas estão fugindo com medo. Gente, Davi tinha 17 para 20 anos, era um adolescente ainda, acabado de sair da adolescência, entrando na juventude, mas ele olha tudo aquilo, e aí o texto vai dizer que Davi faz um comentário provocativo. Imagina, está todo mundo com medo, chega um menino de 17 anos, e vira para o Golias e fala: quem que você pensa que você é? O que você está achando? Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? O irmão de Davi mais velho olha para ele e fala: ô maluquinho, cala a boca. Cala a boca. Eliabe, o nome do irmão que enquadra Davi. Aí o Davi não cala. Não vou calar não. E Davi começa a andar pelo exército e dizer: quem é esse cara? Quem é esse incircunciso? Quem ele pensa que ele é? A coisa se torna tão complicada que a conversa chega no rei. Saul, Davi tá complicando tudo. Aí Saul fala: chama Davi aqui. Davi vai no rei Saul. E o rei Saul fala: Davi, o que você está aprontando, cara? Ele falou: rei, eu não estou entendendo vocês. A defesa de Davi acontece dos versos 34 a 37. Eu não estou entendendo vocês. Deus está do nosso lado, rei. Deus está conosco. Nós não temos o que temer. E é interessante que Davi diz assim: eu enfrentei leão, eu enfrentei urso para proteger as ovelhas do meu pai. Será que para enfrentar esse rei, será que para enfrentar esse Golias, Deus não vai nos proteger? A linha de raciocínio de Davi é uma linha muito interessante. Enquanto eu protegia as ovelhas do meu pai, Deus me livrou de ursos, Deus me livrou de leões, porque eu pude vencê-los. Agora, enquanto esse indivíduo está zombando do nome de Deus, vocês estão se acovardando com medo. Davi fala: eu enfrento ele. Não por mim mesmo, mas porque eu sei quem é meu Deus. E diz que o rei olha para Davi. É interessante que o rei tinha prometido 2 coisas antes. Prometeu a filha dele e prometeu não pagar mais imposto. Até porque ia morrer, né? Então não precisa pagar imposto depois de morto. E Saul diz para Davi no versículo 37, vai-te e o Senhor seja... o gigante, Davi revela o seu temor ao Deus vivo. Enquanto uns estão com medo do inimigo, Davi demonstra claramente que o temor dele é para com Deus verdadeiro.
Faça o que Deus te separou para fazer. E Davi, então, é separado para combater o rei, combater o Golias. Mas ele não tem armamento. Colocaram o rei e falou: não, Davi, se protege, se protege. Coloca aí uma armadura, e colocam tudo em Davi. Quando eles colocam toda a roupa de soldado em Davi, ele era um menino ainda, ele não consegue caminhar. Não vai dar para ir com roupa, vai sem roupa, Davi. Tira tudo. E o texto nos informa que Davi foi com um cajado, foi com a sacolinha dele, a bolsa dele do lado, com 5 pedras e a sua funda. E o texto que nós lemos diz que Golias está se aproximando, mas Davi também vai na direção de Golias. E eu quero dizer, ou pensar com você hoje pela manhã exatamente sobre isso. Quando nós estamos diante de um desafio como esse, ou qualquer outro desafio da vida, nós não podemos recuar. Não podemos recuar. Temos uma prova aqui nesse texto. O adversário se aproxima. E, irmãos, o adversário, o inimigo, quando ele está longe, ele se parece menor, mas à medida que ele se aproxima, o que acontece? Ele vai crescendo. Assim também são os nossos problemas. Tem momentos da nossa vida que parece que os problemas estão distantes, mas às vezes eles se tornam gigantes diante de nós. E o texto diz que Davi não recua. Davi, ele entende que ele precisa ir adiante, ele precisa avançar. E o que o texto vai nos informar aqui é que não há medo em Davi, porque na sua vida havia as marcas do cuidado de Deus. Davi diz para o rei Saul: Saul, eu matei leão, eu matei urso para proteger ovelhas. Eu não temo, porque na minha história existem as marcas do cuidado de Deus. E meus irmãos, as mesmas marcas que Davi teve na vida dele, certamente todos que estão aqui têm também. Nós temos na nossa história as marcas do cuidado de Deus, dos livramentos de Deus, da proteção de Deus. Nós sabemos quais foram os ursos e leões que Deus nos ajudou a vencer na nossa jornada e na nossa caminhada. E às vezes nós precisamos olhar para trás, principalmente diante de desafios, diante de inimigos que surgem no nosso presente. Às vezes você entrou aqui hoje com uma aflição, com uma angústia, com alguma coisa que está dentro do seu coração, causando pavor. Você precisa olhar para trás e ver as marcas de Deus na sua vida, os livramentos e proteções dele em outros momentos da sua existência, para confiar, para ter a certeza de que ele ainda está com você, guiando os seus passos e te protegendo dos Golias que aparecem diante de nós. Não há medo em Davi, e não há medo em você também, quando você tem convicção do seu chamado e do cuidado de Deus. Quando você entende que Ele é o seu Pai, que Ele é protetor, que Ele é aquele que dirige os seus passos. Não há medo, uma vez que você está preparado. Isso é importante. Davi era um indivíduo preparado. Davi era um bom soldado. Davi, enquanto criança, treinou pontaria. Davi matou leão e matou urso. Davi sabia que ele poderia acertar o testão daquele gigante. E ele falou: essa testa é fácil. Então ele era um indivíduo preparado. Por que eu estou dizendo isso? Tem muita gente que para, senta e acha que a providência de Deus virá magicamente. Entendi, Deus, entendi o que o pastor falou domingo. Eu preciso orar quando o Golias vier. E o Golias é essa prova que eu tenho. Não estudei, mas Deus me ajuda a acertar a testa desse Golias. Não vai funcionar. Você precisa treinar sua pontaria. Você precisa se preparar, precisa estudar. Nós precisamos nos qualificar. E as portas vão abrir. E nós vamos acertar as testas dos Golias que aparecem na nossa vida em alguns momentos. Não há medo quando o Espírito de Deus está com você. O Espírito de Deus estava sobre Davi, ele foi ungido. E o Espírito de Deus está sobre nós, porque ele foi derramado. No dia em que nós entregamos as nossas vidas para Jesus e o reconhecemos como nosso Salvador, o Espírito Santo de Deus passou a habitar em nossos corações. Então não há na mente e no coração do crente em nenhum momento o pavor de achar que está sozinho, porque o Deus Emanuel está conosco o tempo todo. Você não está só. Não tema os Golias, você não está só. Quando olhamos para a Bíblia, temos vários exemplos. Noé, Deus disse para ele construir uma grande arca,
ele avançou. Abraão, Deus disse: sai da sua terra, da sua parentela, ele avançou. Isaac, Deus tinha um projeto para Isaac, Isaac avançou no projeto que Deus tinha para ele. Jacó da mesma forma, José, Moisés, Josué e tantos homens, quando Deus apontou o caminho, eles avançavam sem temer, porque eles sabiam quem estava com eles. Quando nós olhamos para Jesus, ali no Getsêmani, angustiado, Jesus avançou porque ele sabia que Deus tinha um projeto com a vinda dele. Olhamos para os apóstolos, todos avançaram sem temer para propagar o evangelho a toda criatura. Quando olhamos para os pais da igreja, a história da igreja nos mostra crentes, homens e mulheres, que sempre avançaram quando Deus os convidava para ir adiante, mesmo com desafios, mesmo com Golias. Eles não temiam, porque eles sabiam quem estava do lado. O adversário pode tentar te intimidar. Não fique preocupado com a tentativa de intimidação do adversário. É muito interessante que Golias, quando olha para Davi, fala: não, você vai crescer, menino, vai crescer. Você, olha só o que diz o versículo 42, olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Traduzindo, playboyzinho. Ele diz: o que esse bonitinho está fazendo aqui? Essa coisa fofa. Ele desprezou, ele ignorou aquela criança, né? E ele diz para Davi: eu vou te devorar. Os deuses, os meus deuses vão devorar o seu Deus. Davi sem armadura, ele é um desprezo não verbal para Golias, porque Davi está com a roupa do corpo, sem nenhuma armadura. Davi tem uma funda na mão, que é um estilingue, uma bolsinha, e está indo convicto e firme de que a vitória está diante dele. Golias o amaldiçoa e expõe o seu desejo de destruí-lo. O seu cálculo, o cálculo de Golias tem a perspectiva humana. E eu sei, meus amados, que na perspectiva humana, você pode estar cercado aí de problemas que você não está vendo solução e nem saída. Pastor, eu entrei nessa igreja aqui hoje, estou com um problema para resolver durante a semana que eu não vejo solução e nem saída. Você não, mas Deus vê. Entrega o seu problema para Ele, confia nele, descansa nele, e o mais Ele fará. Meus irmãos, é nesta convicção que Davi não fica esperando Golias. Davi avança, como nós também devemos avançar nos nossos desafios. Nós temos diante de nós, como igreja, um desafio coletivo, que é a evangelização nas Olimpíadas. Avance, organize a sua agenda, se comprometa com isso. É uma oportunidade que nós temos de falar ao mundo a respeito do amor de Deus. Muitos adversários vão aparecer para tentar inibir você de se envolver nesse grande projeto. Mas também nós temos os nossos adversários pessoais. Nós temos os nossos adversários que tentam nos jogar para baixo, diminuir a nossa autoestima, trazer tristeza ao nosso coração. Existem problemas familiares, problemas pessoais, problemas no trabalho, e às vezes isso te joga na lona. O que eu quero dizer para você nessa manhã é: avance. Avance. Quem tem Deus do seu lado nunca é um derrotado. Você não pode ter postura de derrotado. Pastor, mas tem algumas coisas dando errado na minha vida. Não tem problema, Deus tem projeto em todas as coisas. Deus calcula meticulosamente todas as coisas. A Bíblia vai dizer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e até nos momentos de adversidade, Deus está trabalhando a favor dos seus filhos. Não se preocupe, Deus está com você. Para avançar, para não recuar, nós temos que entender que tem uma prova diante de nós, mas que tem um poder que é nosso aliado. Nós precisamos entender qual o poder que está do nosso lado. E Davi sabe quem está do lado dele. Golias é grande, Golias é preparado, Golias está bem armado, mas Davi não está olhando para Golias num primeiro plano, ele está olhando para quem está com ele, aquele que o ajudou a vencer leões e ursos. E Davi não tem dúvida que Deus está com ele naquela circunstância. Sabe que tudo que Golias pode usar está ali diante dele. Bom, Golias pode usar
a espada, Golias pode usar os equipamentos que ele tem, mas eu tenho uma arma que Golias não consegue ver. E se você quer vencer o inimigo, você precisa ter uma arma que o inimigo não sabe que você tem. E Davi tinha uma arma que o inimigo não conhecia. E essa arma que Davi tinha chama o Senhor dos Exércitos. E esse mesmo Senhor dos Exércitos, Ele está conosco. Ele está adiante de nós. Por isso, irmãos, que Davi declara que ele não vai. Ele diz: ô Golias, você vem diante de mim com toda essa armadura sua, mas eu vou adiante de você pelo poder do Senhor dos Exércitos. Esse é o desafio. Por isso, no versículo 46, nós aprendemos que Davi não tem dúvida nenhuma da sua vitória. Olha o que ele diz: hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos, Golias. Imagina um adolescente falando isso para Golias. O Senhor vai te entregar nas minhas mãos, eu vou ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Nós temos um Deus conosco. E essa convicção de Davi não se restringe a esse fato histórico. Essa convicção de Davi se torna o cântico da vida dele. Nós cantamos hoje vários hinos aqui que ecoam isso, que falam sobre a característica do crente como um vencedor. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros. Davi vai ecoar essa convicção dele, por exemplo, no Salmo 27, versículo 1, quando ele diz: o Senhor é a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Ou então no capítulo 20, versículo 7, quando Davi diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriamos em o nome do Senhor, o nosso Deus. Davi sabe quem é o Deus dele, e ele descansa o seu coração no seu Deus. Precisamos, quando estamos diante de adversidades, desafios e provas, descansar o nosso coração em Deus, tendo plena convicção de que Ele está conosco e de que Ele vai nos ajudar diante dos problemas e das adversidades. Conheça Deus. Se prepare a cada dia, se envolva intimamente com Ele, medite na palavra, tenha uma vida de oração, veja como esse Deus é um Deus que zela, que cuida dos seus, para que você possa, diante dos Golias que você se deparar com eles, você avançar na convicção plena de que Deus está com você. Por último, Deus tinha um propósito com aquela batalha. Deus tinha um propósito através da vida de Davi. E qual era o propósito dele? Fazer com que toda a terra saiba que em Israel há um Deus. Aqueles que vão evangelizar vão sair pelas ruas do Rio de Janeiro, entregando um livro. Quem vai receber esse livro, ao olhar o assunto e ao perceber que ele fala sobre Deus, a dedução natural e imediata é: há um Deus no Brasil. O Brasil acredita em Deus. As pessoas desse país ainda têm fé em Deus. Não importa o que o outro creia, ele vai entender que aqui, nesse país, tem gente que crê em Deus. Eu não sei o quanto você está envolvido com esse projeto de evangelização, mas você não indo, são 10, 20, 30, 50 ou 100 pessoas que não receberão esse comunicado de que há um Deus no Brasil. Por isso, nós temos 1 milhão de livros para distribuir. Entenda a dimensão do que está acontecendo. As pessoas vão converter, não vão converter, nós não sabemos. Os filisteus converteram porque Davi venceu Golias? Não. A conversão não depende do homem, a conversão depende de Deus. Mas o que Davi tinha no coração dele é que ficaria claro para todos aqueles, tanto israelitas quanto filisteus, todos saberiam que há Deus em Israel. Esse é o nosso propósito. E o versículo 47,
Olha só o que diz o verso 47. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva. Que maravilha, irmãos. Saberá toda essa multidão de soldados que o Senhor salva. Saberão todos esses torcedores que vêm de todas as partes do mundo que o Senhor salva. Saberão os atletas que vieram participar das Olimpíadas, que no Brasil tem gente que acredita que o Senhor salva. O propósito do confronto era revelar que há um Deus em Israel e que esse Deus é poderoso para salvar. O alvo de Deus é que todo povo, língua e nação o reconheça como Senhor. Isso era um projeto lá no Antigo Testamento, foi um projeto do Novo Testamento e continua sendo um projeto para as nossas vidas, porque quando o Senhor Jesus estava terminando o seu chamado e ia ser assunto aos céus, ele reuniu os discípulos e disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. A visão de Deus sempre engloba todas as nações. Quando o Espírito Santo vai ser derramado, e Jesus promete o Espírito, em Atos 1,8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus, para que vocês sejam testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Davi tinha no coração dele que o nome do Senhor deveria ser testemunhado para toda a terra. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele veio pensando em pessoas de toda a terra. Quando o Espírito Santo de Deus é derramado, é para que o Evangelho atinja toda a terra, para que o nome do Senhor seja conhecido. E esse era o propósito. Davi tinha os recursos, o tamanho e a força para derrotar Davi, tinha todas as condições humanas para derrotar Davi, mas Davi tinha o Deus de toda a força, que o capacitou com uma excelente mira. E o texto vai dizer que Davi entendia que a guerra não era dele, e ele fala: porque do Senhor é a guerra. Do Senhor é a guerra. Os seus problemas não são seus mais. É difícil acreditar nisso, não é? As suas adversidades não são suas mais, porque você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo, e Jesus não comprou só a sua parte boa, até porque você não tem. A Bíblia vai dizer que nós somos pecadores. O que a gente faz muita coisa que não presta, e o que a gente faz que presta, a gente se orgulha. Então está tudo errado. Nós não temos nada de bom. E não tendo nada de bom, Deus deu o único filho que ele tinha para nos comprar. E ele diz, depois que ele nos comprou: fiquem tranquilos, que agora eu cuido de tudo. Aí Jesus, para deixar isso mais claro, nos ensinou o seguinte: não andeis ansiosos por coisa, e nós temos uma dificuldade de entender esse coisa alguma. Coisa alguma é coisa alguma. Pastor, mas eu estou com um problema no emprego. Não é seu, é de Deus o problema. Pastor, mas é de Deus o problema. Davi tinha essa convicção. Do Senhor é a guerra. As adversidades que eu enfrento, elas não são minhas, no sentido de que não sou eu que vou conseguir vencê-las, mas Deus vai me capacitar. Deus, eu vou treinar, eu vou treinar a mira, mas eu sei que Deus vai cuidar de mim. Certa vez eu fiz um sermão naquele texto, quando Jesus disse: me dê aí o seu fardo pesado, que eu vou carregar para você, e eu vou te dar um fardo que é leve, e você não tem por que mais ficar preocupado, eu vou cuidar de você. E eu disse: irmão, se nós já encontramos com Jesus, se Ele já tomou o nosso fardo que é pesado, por que a gente anda encurvado? Ai, está difícil demais, ai, não estou conseguindo. É de Deus o problema, joga para Ele. Confia, tenha fé, peça a Deus fé, para que você descanse o seu coração na soberania e na providência do Pai. Deus te ama. Davi tinha convicção do amor de Deus, e por isso ele avança. Quero concluir esse sermão dizendo para você:
é tempo de avançar, não é tempo de recuar. É tempo de avançarmos no nosso projeto evangelístico, é tempo de avançarmos na propagação do Evangelho. Não recue, não tema as adversidades, mas também para a sua vida pessoal. Não fique preocupado, não se assombre com o gigante que aproxima, porque você tem do seu lado o Deus de Israel, e o texto nos ensina que é dele a guerra e não só sua. Cabe a você confiar, porque o texto diz que Davi, com a primeira pedra, acertou a testa do gigante. Deus também vai dar para você a mesma provisão que Ele deu para Davi e que Ele deu para tantos homens e mulheres ao longo da história, e que já deu também em vários momentos da sua caminhada. Basta você olhar o retrovisor e perceber os ursos e leões que você já matou lá atrás, capacitado pelo poder e pela força do Senhor. E você vai ver que as adversidades do presente, elas também não podem te intimidar, porque está com você aquele que tem todo o poder, toda a força, e é capaz de ajudá-lo em toda e qualquer circunstância. Temos uma excelente oportunidade para fazer o nome de Deus ser conhecido em todas as nações. A hora é agora que possamos nos capacitar e avançar como bons soldados de Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém? Vamos orar. Querido Deus, o Senhor, com teu Santo Espírito, tem condições de sondar cada coração, cada mente, cada pessoa que entrou aqui nessa manhã. O Senhor sabe quais são aqueles que têm adiante deles gigantes, Golias, problemas que têm trazido temor e pavor aos seus corações. A minha oração é para que o Senhor Deus traga à memória de cada um de nós a tua presença marcante e poderosa, para que possamos entender que diante de nós podem ter Golias, mas conosco está o Senhor dos exércitos, e do Senhor é a guerra. Por isso nós podemos descansar e confiar, porque em Ti nós somos mais que vencedores. Encha os meus queridos irmãos da convicção, da verdade da Tua palavra, de que o Senhor está conosco o tempo todo, e por isso o nosso coração não precisa se preocupar, não precisa ficar perturbado, porque a Tua presença se faz em nosso meio. Ó Deus, nos ajude a cada dia mais a confiar no Senhor, entendendo que contigo nós somos vencedores, e que possamos viver fortalecendo a nossa fé, para que mais e mais tenhamos confiança em Ti. Oramos no nome de Jesus. Amém.